Continuação do assunto de planejamento de estudos de caso. Um tipo de estudo de caso que eu mencionei é o tipo confirmatório. Ele pode ser usado, por exemplo, para comparar alternativas. Então, vamos ver como é que eu faria para comparar alternativas usando um estudo de caso, ou estudos de caso. Eu tenho 3 formas básicas de fazer isso. Eu posso usar o que a gente chama um projeto irmão, eu posso usar o que a gente chama um baseline, e eu posso usar o que a gente chama seleção aleatória. Vou falar de cada um desses casos agora. Uma primeira forma de fazer uma comparação entre alternativas usando o estudo de caso é usar o que a gente chama um projeto irmão. O projeto irmão é justamente quando você tem 2 projetos, ou 2 cenários, ou 2 casos muito semelhantes, típicos, que tenham valores similares para variáveis independentes. Por exemplo, o número de programadores envolvidos, o tamanho do software a ser desenvolvido, do sistema a ser desenvolvido. Se você tiver 2 projetos que parecem bem semelhantes, acertou na loteria, você pode usar um dos casos, um dos cenários como alternativa normal, você usa o outro com a nova alternativa que você quer investigar. Quer dizer, quando eu falo de alternativa aqui, você tem algo que você quer investigar se alguma alternativa B será melhor do que uma alternativa A dentro de um certo contexto, ou então você usa uma alternativa em cada projeto. E se você vê uma diferença entre as variáveis resposta, o desempenho ou alguma coisa que você está observando nos projetos, se você vê alguma diferença, já que os projetos são muito semelhantes, você pode atribuir as diferenças que você viu à diferença de alternativa. Deve ser a alternativa que foi a causa das mudanças ou das diferenças que você viu. Naturalmente, é um pouco difícil, normalmente, arrumar 2 projetos tão iguais assim, mas se puder, é uma excelente alternativa, uma excelente forma de conduzir a comparação. Uma segunda forma é usar o que a gente chama um baseline. Então, se você não puder achar 2 cenários irmãos, 2 projetos irmãos muito semelhantes, você pode comparar a nova técnica que você está querendo investigar com um baseline geral. E esse de onde é que ele vem? Você pode pegar vários cenários existentes que descrevem, e a partir deles descrever um cenário típico que se transforma no baseline. Você coleta dados para esses vários cenários existentes e os índices de tendência central, por exemplo, a média entre esses vários cenários, ou a mediana, ou algo assim, representaria um cenário típico, seria a média, digamos, entre os vários cenários. E você chama isso baseline, e aí você compara o novo cenário que você tem, a nova alternativa que você quer investigar, com esse baseline, e assim tirar suas conclusões. Observe que todos os cenários aqui são sempre reais, são sempre não são brinquedos, sempre está em um cenário, em um contexto real, porque é isso que faz com que a gente chame esse tipo de estudo de caso. A terceira forma é o que a gente chama seleção aleatória, caso você possa fazer o seguinte: se você puder quebrar um projeto em várias partes, e as 2 alternativas, 2 técnicas, por exemplo, que você quer comparar, se elas puderem ser usadas aleatoriamente nas várias partes do projeto, então a randomização que você vai fazer vai ajudar a reduzir os erros experimentais e você vai poder aí comparar, portanto, com mais propriedade, com menos erros, as 2 alternativas. Claro que isso só é possível quando é possível aplicar uma ou outra das 2 técnicas sendo comparadas nas várias partes do projeto. Então, isso seria um estudo de caso comparativo usando seleção aleatória. Quando conduzimos um estudo de caso confirmatório, a gente pode ter 2 tipos de replicação, que a gente chama replicação literal e teórica. A replicação literal, quando a gente
espera replicação literal, significa que os mesmos resultados devem ser exibidos nos vários casos. E quando a gente tem replicação teórica, a gente pode até esperar resultados diferentes, mas as diferenças são previsíveis. Existem motivos previsíveis que explicam as diferenças que a gente vai ver, e aí você teria mesmo assim uma replicação confirmando as suas hipóteses, mas não com os dados batendo exatamente, mas batendo com com diferenças que são previsíveis teoricamente. Bom, então vamos ver. Quando é que a gente deveria usar um estudo de caso? Quando a gente faz experimentos, a gente quase sempre tem que fazer simplificações. Eu estou chamando isso aqui o reducionismo. É a gente simplificar as coisas para poder controlar adequadamente nosso experimento. Então, quando as simplificações não são apropriadas, então é melhor a gente usar um estudo de caso. Isso seria tipicamente o caso quando o contexto é importante para o fenômeno que a gente quer estudar. Por exemplo, imagine você estudar uma situação no desenvolvimento de software em que o stress dos desenvolvedores vai afetar o comportamento dos desenvolvedores e isso é tão importante que vai afetar os resultados. Então, não adianta você tentar simular o stress dentro de um ambiente fictício, no laboratório, usando uma turma de alunos ou assim por diante. Se o stress é importante, você vai ter que ir para um contexto em que o stress realmente ocorra, numa empresa real em que tem realmente prazos a cumprir e tem penalidades se os prazos não forem cumpridos, o stress realmente vai acontecer. Então, num caso desse, não seria apropriado você fugir de um contexto real e tentar fazer um experimento controlado. Você tem que ir para o mundo real. Existem certas coisas que um experimento não captura bem, como grande escala, por exemplo, complexidade que a gente não pode representar facilmente, o dinamismo das situações, às vezes, não pode ser bem capturado num experimento controlado. Então, quando o experimento não captura bem essas coisas, é melhor usar um estudo de caso. Vamos falar agora das desvantagens de um estudo de caso. O estudo de caso tem a grande vantagem de não ter muitas simplificações, né? Você foi para o mundo real, mas tem algumas desvantagens. Uma delas é que a coleta e a análise dos dados está muito mais abertas a um viés do pesquisador. O pesquisador pode dar a sua interpretação muito mais fácil àquilo que ele está vendo. É mais difícil de interpretar os dados que vêm de um estudo de caso. Tem interpretações variadas podem ser dadas para aquilo que está sendo visto. É muito menos flexível porque eu não posso mudar nada, né? Eu não tenho controle de fatores, eu não posso controlar as situações, eu só posso observar aquilo que está acontecendo. Então eu não tenho muita flexibilidade. Por isso é difícil generalizar os resultados que eu teria de um estudo de caso se aplicam àquele estudo de caso. Mas até que ponto eu posso generalizar e dizer que eu viria coisas semelhantes em outras situações, em outros cenários? Tende a ser mais difícil fazer essa generalização. Existe muito confounding de fatores, possivelmente. Lembra o que é confounding de fator? É que eu posso ter a causa daquilo que eu vejo, eu posso achar que é um determinado fator, mas na realidade pode ser devido a outro fator, e se eu não puder identificar isso, houve uma confusão dos fatores. Eu não sei mais quem é realmente responsável pelas coisas que eu estou vendo. Então, vamos supor que você estude uma ferramenta, o uso ou não de uma certa ferramenta, e vamos supor que um resultado é melhor do que o outro. Será que é por causa da ferramenta que você usou ou será que é por causa da experiência do usuário? Pode ser que a experiência do usuário
seja realmente o que explica as diferenças de resultado que você viu e não propriamente a ferramenta que está sendo analisada. Nesse caso, a experiência do usuário seria um fator, um confounding factor. Ele está se metendo lá dentro, ele se confunde com a ferramenta a tal ponto em que o resultado que a gente vê, não sabemos se é devido, se a diferença de resultado se é devido ao uso ou não da ferramenta ou à experiência do usuário. Muito obrigado.